ele alegou por algumas vezes que ele estava um pouco à parte desse assunto, porque ele tinha que viajar, estava fora do país. Algumas vezes ele falava que não viu os pronunciamentos na Casa Legislativa ou na rede social. E aí depois, ele, quando foi perguntado sobre isso, ele afirmou que sim, que eu havia cometido alguns crimes. Então eu vejo isso com muita perplexidade e preocupação. Assim, acho que esse é um ponto principal. Assim, acho que a gente ainda tem um caminho aqui para poder entender, inclusive, outras informações que o prefeito dá sobre ele dizer que a prefeitura ela não é responsável pela fiscalização ambiental, o que foi negado, inclusive, pelo secretário, pelo vice-prefeito, por todas as pessoas da prefeitura que fizeram aqui o depoimento. Então, eu acho que existe uma grande desinformação do lado do prefeito. Eu acho que também, quando ele me acusa exatamente desses crimes e histórias, eu não entendo a motivação, assim, com qual ele afirma isso no depoimento dele. Então, obviamente, eu acho que isso precisa ser apurado, obviamente, eu acho que isso precisa ser discutido, inclusive, talvez até dentro aqui da Casa Legislativa, ou precisa ser de alguma forma, que eu não entenderia qual ainda. Mas é unânime em qualquer outro depoimento de qualquer outra pessoa que não foi deste do prefeito, que estava aqui, que isso não aconteceu. Então, é perplexo, assim, é preocupante, e eu acho que precisa ser averiguado. E, vereador, ainda sobre os depoimentos, como o senhor mencionou, em todos os depoimentos de todos esses servidores, que eu vou repetir porque eu acho que é importante enfatizar: secretário municipal de meio ambiente, gerente de meio ambiente, engenheiro ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fiscal de meio ambiente e também a diretora responsável pelo setor de obras, assim como o vice-prefeito, afirmaram o entendimento de que cabe ao município fiscalizar questões ambientais e urbanísticas relacionadas a empreendimentos no território do seu município. O único que afirmou o contrário, o entendimento contrário, foi exatamente o prefeito. Isso, na sua opinião, parece demonstrar um desalinhamento entre o posicionamento do gestor e da equipe técnica que existe dentro da prefeitura? Sim, não só um desalinhamento, como também uma amostra muito grande, escancarada, da efetividade de um processo de defesa como esse aqui, mostrando o quão absurdo é esse processo de cassação. Por quê? A gente tem aqui uma seriedade na construção dessa CP, pelos vereadores dessa casa, pela população e por todo mundo. E eu acho isso excelente, porque a gente teve aqui um processo de incomunicabilidade entre as testemunhas, ou seja, o prefeito falou e o secretário na sequência não sabia o que o prefeito tinha falado, então eles não tinham como combinar falas, então isso fica muito claro. Então, obviamente, o que foi falado foi sincero pelos vereadores. Então, existe sim aí uma incoerência, existe sim um problema que precisa ser checado, dentro da legalidade dessa fala, obviamente, e eu acho que isso é um desalinhamento total dentro da prefeitura, inclusive, que nós aqui na Casa Legislativa, na Câmara, ainda esperamos resposta, porque como isso foi uma questão levantada pelo prefeito, pela prefeitura, sobre a inexigibilidade da prefeitura de fazer fiscalização, que não poderia se fazer fiscalização, apesar de ter uma fiscal, inclusive foi isso uma fala do próprio diretor de meio ambiente, que falou assim: lógico que a prefeitura pode fazer fiscalização, inclusive temos uma fiscal. Então, inclusive a Casa Legislativa aqui nós fizemos um requerimento perguntando isso para a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente denotou essa questão, encarregou essa questão para a AGM, a Advocacia Geral do Município, e até hoje, até este momento, até esta data, eles não deram resposta para nós. Então isso levanta mais uma dúvida sobre essa questão, que a prefeitura está sendo coerente ou incoerente no processo de fiscalização ambiental. É por isso que a gente continua falando sobre esse tema, mesmo depois de se criar uma CP, que é o que se imaginaria, vamos criar a CP, ou talvez o empresário tenha imaginado isso, vamos criar essa CP, porque aí o vereador ele fica quieto, ele não vai mais falar nada, e aí eu vou conseguir fazer meu empreendimento. Pelo contrário, eu acho que isso está sendo colocado agora à superfície aqui, muito mais, porque nós tivemos uma chance muito grande aqui, excelente, de escutar esses depoimentos e mostrar que realmente existem diversas inconsistências,
não só nas acusações, como também no próprio processo do ADECO no Vale dos Pinheiros. Vereador, ainda com relação a essa questão dos depoimentos, né, a gente percebe de forma muito clara, portanto, que a sua atuação nesse caso foi uma das muitas atuações de muitos atores que nós tivemos, né, em toda essa história. A gente tem os responsáveis que assinam embargo, a gente tem parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da própria engenheira ambiental, recomendando a paralisação do empreendimento, a gente tem relatórios de vistoria assinado pela fiscal de meio ambiente demonstrando preocupação com o empreendimento, a gente tem falas no sentido de todos esses atores que o município tem sim competência para fiscalizar questões ambientais e urbanísticas. A pergunta que eu faço é: o senhor tem conhecimento de algum outro ator dessa história que está respondendo aqui no processo, passando por toda essa situação constrangedora, além do senhor? Não. Vereador, o senhor mencionou em alguns momentos a questão dos requerimentos que foram enviados para a prefeitura. Com relação a esses requerimentos de informação que você, como vereador, enviou para a prefeitura, quais foram esses requerimentos? Eles passaram pela aprovação do plenário? Qual foi o posicionamento do plenário desta Câmara Municipal sobre esses requerimentos? E se o senhor já teve o retorno definitivo de todos os questionamentos que foram feitos aqui nessa Casa Legislativa? Sim, acho que em resumo, o primeiro requerimento que foi feito foi logo depois do impedimento da entrada dos fiscais, que eu fiz o requerimento diretamente do meu gabinete, não só para a prefeitura, mas também para a Secretaria de Meio Ambiente, diretamente, perguntando do porquê que não tinham conseguido entrar, etc. e tal. Nunca tive resposta desse requerimento direto. E tivemos aqui na Casa Legislativa um requerimento aprovado, como eu já citei também por unanimidade, fazendo os questionamentos sobre a fiscalização da prefeitura, sobre as documentações apresentadas para a prefeitura, sobre o ato de impacto também. Esse foi respondido parcialmente. A resposta chegou, inclusive, com atraso, porque teve um problema de secretaria, de sistema, que foi explicado para a gente aqui na Casa Legislativa, que demorou 40 dias porque estava travado no sistema. E aí agora o requerimento chegou de volta, já foi lido, e ele também foi aprovado de novo a reiteração, aqui pela Casa Legislativa dos vereadores também, que aprovaram a reiteração para pedir esclarecimento sobre justamente o processo de fiscalização para a GM, porque isso tinha sido um encaminhamento para a GM, mas nunca voltou também, já está em atraso. Esse requerimento também aqui na Casa Legislativa. Ou seja, vereador, nós podemos dizer que esses pedidos de informação relacionados ao empreendimento tiveram o respaldo dos seus colegas vereadores? Quem ficou a aprovação disso no plenário? Sim, a aprovação foi unânime dos requerimentos. Então a gente teve, inclusive, aqui uma tentativa de pedido de convocação. Essa não ocorreu. A gente cogitou convocar o secretário, mas aí nós não acordamos nisso. E aí nós resolvemos fazer o requerimento. Então a Casa Legislativa apresentou o requerimento. E esses requerimentos foram aprovados por unanimidade? Aprovado, foi um requerimento aprovado. Ok. Perfeito. Senhor vereador, ainda com relação à sua atuação aqui dentro da Câmara Municipal, o senhor diria que a sua atuação relacionada a esse caso teve o respaldo de outros vereadores ou o senhor atuou nesse caso absolutamente sozinho? De forma alguma. Tivemos sim respaldo de outros vereadores dessa casa, inclusive o vereador de La Fazenda, que até colocou à disposição a comissão de obras na época, quando a gente estava falando sobre aterros do município. Então nós tivemos sim respaldo de outros vereadores para averiguar esse caso. Ok. Vereador, já estamos encaminhando aqui. Essa denúncia, como já foi dito aqui, ela foi apresentada por um cidadão, no caso, um empresário que é proprietário do empreendimento que faz parte da discussão. Contudo, esta Casa Legislativa e esta comissão processante não teve a oportunidade de fazer questionamentos e tirar dúvidas com relação ao empresário que apresentou a denúncia.
Como que o senhor enxerga essa situação? Olha, é muito lamentável, né? A pessoa que faz a denúncia, ela na minha opinião como legislador, né, assim, ela deveria ter, aqui sim, né, obviamente ela tem o direito de fazer essa apresentação e ela deveria vir aqui defender o ponto de vista dela, mas não só por um motivo de orgulho ou um motivo de simples fato que ela seria obrigada, mas um motivo de respeito a essa Casa Legislativa. E é muito, né, espantoso, né, porque assim, o denunciante, além dele não comparecer para vir dar o seu depoimento e falar aqui, ele nem chegou a responder os pedidos de vir aqui, né? Então eu fico constrangido de verdade pela casa, pela Secretaria Jurídica, que tentou entrar em contato e está nos autos da casa, inclusive até mensagem foi enviada para ele no WhatsApp sem resposta nenhuma, foi ido até a casa dele para poder buscar e a pessoa não se deu o trabalho de responder ou justificar a sua ausência, como por exemplo, que foi justificado, por exemplo, o secretário Marcos, que não pôde vir, justificou, né, inclusive, né, não pôde vir, ok, sabe, a gente entende que existe ali pelo menos um respeito mínimo a esse processo, a essa casa, não só a mim, mas a todos os vereadores que estão aqui, que obviamente, né, todos nós gostaríamos, deveríamos estar na rua fazendo as nossas atividades, temos demandas mil para atender da população, temos que estar aqui respondendo a denúncia desta pessoa que fez na Casa Legislativa uma denúncia infundada, sem pé nem cabeça, com um monte de acusações aqui que causam diversos problemas para nós, expõe todos os vereadores da cidade de uma forma absurda e não comparece. E não vem está. Basicamente, para mim, isso é uma forma de usar o Poder Legislativo, usar uma instituição pública, que tem aqui todo o seu respeito e todo o seu direito, e aqui falo também o nome do presidente da comissão, o nome da presidente dessa casa, de todos os vereadores aqui, que a gente olha para isso e fala assim, nossa, nós poderíamos estar aqui em outra pauta, aqui poderia acontecer hoje uma audiência pública sobre as questões das nossas vias, do nosso hospital, do nosso posto de saúde, a gente tem que ficar aqui se desgastando, e não só isso, a população que está aqui hoje também, e comparece para poder escutar sobre isso, para poder prestar o apoio, para mim como vereador aqui, mas também para o poder legislativo, para a democracia, e essa é uma atitude completamente antidemocrática, é uma atitude completamente covarde de não comparecer, inclusive desrespeitando o nosso trabalho dentro da Casa Legislativa. Então eu considero isso um desrespeito total. Ok, vereador. Só para explicar esse ponto, o senhor presidente, a defesa arrolou, né, o empresário denunciante como testemunha até para que ele pudesse esclarecer diversos pontos de dúvidas, tanto para a defesa quanto para a comissão processante. Mas ele sequer conseguiu ser intimado, né? A comissão processante tentou por inúmeras vezes ir até o endereço, né, que ele menciona, consta nos autos de que a pessoa que teria atendido respondeu que ele não estava em São Lourenço, que ele estava fora, que ia ficar a semana toda fora, não respondeu as diversas mensagens que foram enviadas pela Secretaria Jurídica desta Casa Legislativa, em nome da comissão processante. Então, realmente, fez a denúncia, foi na matéria da EPTV se manifestar, mas não compareceu para colaborar com os trabalhos dessa comissão processante, apenas para justificar o contexto da pergunta que eu fiz ao vereador Herbert. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, por horas são esses questionamentos que eu gostaria de fazer. Agradeço, Sua Excelência, doutor advogado, doutor Gana, indago, portanto, da comissão processante, através dos membros, a vereadora Daniela Aparecida Baixa, como relatora da comissão processante, indago da mesma, caso queira fazer alguns questionamentos ao vereador Herbert, fique à vontade. Boa tarde, presidente, todos os presentes, boa tarde, vereador Herbert. Eu gostaria de perguntar se o senhor falasse um pouquinho mais, porque ontem, no final do dia, com a última testemunha, nós tivemos o depoimento do morador Sérgio, e eu inclusive perguntei para ele sobre como foi que ele procurou o senhor com esta demanda sobre a questão do aterro. E então eu gostaria que, por favor, o senhor dissesse, porque o senhor citou hoje no seu depoimento, o senhor citou hoje no seu depoimento sobre também um abaixo assinado.
Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, porque ontem eu entendi que havia uma busca de um morador com uma demanda para um vereador. Aí hoje o senhor também traz a notícia do abaixo-assinado. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso primeiro. Sim, eu acho que, obrigado pela pergunta, vereador, até para esclarecer melhor a situação do abaixo-assinado, que ele foi criado pela população. A partir do momento que os caminhões eles começam a entrar ali no empreendimento, é uma área de passagem ali muito comum para todo mundo do bairro. Então eu acho que fica muito evidente que está acontecendo alguma coisa, as pessoas começam a questionar. Obviamente, ali pela geografia, eu acredito, né, que o Sérgio, o empreendimento dele, né, ele dá de cara e consegue ver claramente o que está acontecendo naquela parte de baixo do aterro. Então, são fontes diferentes, né, porque nós temos recebido essa informação e todos nós vereadores sabemos, né, que quando tem fumaça, tem fogo em algum lugar, né, então a gente sempre vai checar com uma pessoa a mais, outra pessoa, então a gente fala com os moradores também, que são da região, que são do local, justamente para poder entender a gravidade do problema. Então, o Sérgio, obviamente, foi abordado, né, pela política semiária para poder esclarecer o que estava acontecendo na visão dele também, assim como o abaixo-assinado já estava correndo nas redes sociais, produzido pela população também, né, pelas organizações da sociedade civil, que estavam fazendo um abaixo-assinado para que ele atenda de parasse. Obviamente, como vereador, né, a gente não tem um poder, né, de embargo, de fiscalização desse sentido, de parar um empreendimento. O que a gente faz é questionar, né, assim, por quê, etc. e tal, vamos questionar, vamos pegar a documentação. Então, acho que foi nesse sentido, né, que não só teve o abaixo-assinado, teve também a própria CDL, que o Sérgio, inclusive, né, acho que deve ser membro também da CDL ali, e outras pessoas do bairro, né, moradores ali do entorno, os próprios ambientalistas mesmo da cidade, né, também se preocupam com a questão. O senhor sabe me dizer aproximadamente quantas pessoas assinaram esse abaixo-assinado? Aproximadamente? Eu não botei aqui agora a informação, posso pesquisar aqui, mas não lembro não. Porque foi no começo da situação, né, o abaixo-assinado, bem no começo, então não vai. Tá. Eu gostaria de perguntar, porque o senhor é professor de biologia, certo? Exato. Tá. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem ideia, também aproximadamente, de quanto custa um trabalho de verificação de uma nascente em determinada localização, aproximadamente. Olha, é que depende da localização, obviamente, né, tamanho do local, etc. O trabalho de consultoria ambiental, né, seria esse relativo à busca de nascentes, né? Eu poderia estar ocorrendo em erro aqui em falar algo do tipo, porque eu estou fora do mercado de consultoria ambiental, né? Como professor, a gente inclusive está com o salário um pouquinho melhor do que consultor. Mas, pelo menos pelas minhas, né, lembranças da época que eu trabalhava com consultoria, um trabalho desse de sondagem, ele vai estar custando por volta de 20, 25 mil, 30 mil reais, né, para ter um trabalho bem feito, né? Vamos dizer assim, pelo menos na época, eu posso estar falando bobagem aqui, mas percebo, não é um trabalho tão barato, né, de se fazer, existe trabalho de campo, né, então ele precisa ser feito de forma correta. Aproximadamente, o senhor imagina que seja 20 a 25 mil reais. Tá bom. O advogado perguntou para o senhor advogado, em relação a alguns requerimentos que foram colocados pelo senhor no Ministério Público. E aí ele perguntou sobre arquivamento, se algum desses requerimentos foram arquivados. Eu gostaria de saber quantos requerimentos o senhor colocou no Ministério Público e quantos desses, precisar um pouco mais, quantos foram arquivados e do que se tratava cada conteúdo, cada assunto de cada requerimento desse. Acho que é importante falar, né? Foram 2 contatos com o Ministério Público. O primeiro não foi de requerimento, foi reunião, então não gerou papel, não gerou arquivamento, né? Gerou o despacho do promotor que oficiou, o empresário e a prefeitura. E o requerimento depois da tentativa de fiscalização da prefeitura. Esse foi o único requerimento que eu fiz para o Ministério Público para averiguar a questão. E é esse que consta como arquivado, mas na verdade ele foi juntado a um processo que já estava ocorrendo aí, né? A gente tinha feito uma denúncia, do Ministério Público, que é essa denúncia hoje que está no Conselho Superior. Posso explicar tecnicamente a situação? O que é esse arquivamento? Existe, né, uma juntada, então por isso que não aparece no sistema que não está arquivado, mas eu recebo a informação de juntada em outro processo, né, assim, está no Ministério. Doutor, com todo respeito de sempre, vamos concluir a fala aqui da relatora,
E não atrapalhe também o raciocínio, e obviamente, com certeza, darei a palavra ao senhor para fazer os devidos questionamentos, esclarecimentos possíveis da parte da defesa. Obviamente, eu não vou ter o conteúdo técnico, né, para falar que nem um jurista, né, sobre o que significa a palavra arquivamento nesse caso, né, mas obviamente o que significa é que sim, ainda está correndo no Ministério Público esse processo. Então, um requerimento. Um requerimento. E do que trata? Qual o assunto que trata esse? O questionamento sobre a fiscalização da prefeitura, onde a fiscal vai lá, ela tenta entrar no empreendimento por 2 vezes e é impedida, e a prefeitura não realizou nenhuma outra fiscalização ou diligência sobre isso, alegando que existiu uma dispensa estadual e que a prefeitura não estava a fiscalizar, sendo que a fiscal foi lá, né, que tentou entrar no empreendimento. Então, esse é o questionamento que a gente vai conhecer. E a última pergunta, vereador, o senhor disse que sobre o requerimento que o senhor fez nesta casa, e não é no Ministério Público, o senhor disse que não chegou a ter resposta sobre por que as fiscais não puderam entrar no empreendimento. Então, eu gostaria de saber do senhor, porque assim, como também sou vereador, com Vossa Excelência, a gente sabe que todos os requerimentos têm 15 dias úteis para serem respondidos. Então, eu não entendi muito bem se não foi respondido ou não foi bem respondido. O senhor poderia, por gentileza, explicar um pouco melhor? Vamos explicar a história inteira, né? Então, foi um requerimento que foi redigido já no final de agosto, né? Foi de junho. Ele demorou para voltar a primeira resposta por causa do defeito que deu no sistema, né? Então, foi um probleminha de sistema que deu, aí atrasou 40 dias. Quando a resposta chegou no plenário, agora eu não vou lembrar, poderia ter pego aqui até, desculpa, veio uma resposta parcial e uma pergunta especificamente que estava escrita no requerimento falava assim, essa é uma, porque a Secretaria de Meio Ambiente estava respondendo, a Secretaria de Meio Ambiente falou assim, essa é uma pergunta que estamos encaminhando para a GM. E era justamente a pergunta sobre a fiscalização. E aí, obviamente, né, a gente aqui na tribuna, eu reiterei, né, e a reiteração foi aprovada, né, de voltar esse requerimento para poder ser respondida essa questão pela GM. E até hoje não voltou. E já extrapolou o prazo, sim. Eu só não sei quantos dias já foi extrapolado o prazo. Mas... Então, essa reiteração ainda não teve resposta para essa casa. Sem resposta. Tá bom. Muito obrigada. Não tenho mais perguntas, presidente. Dado o vereador Luiz Antônio de Almeida, membro da comissão processante, caso queira manifestar, por gentileza, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Vereador Hélio Souza, boa tarde. Advogado, comissão, todos presentes na casa. Meu irmão, a primeira pergunta é a seguinte: sente-se a sua preocupação, porque a sua é nossa. E se nós não entendemos assim, nós vamos ficar para trás. Porque a sua preocupação, meu irmão, no presente agora, é a garantia do futuro amanhã. Pode ter certeza que eu estou falando. Estou aqui no meu terceiro mandato. Terceiro mandato. E nesses 2 últimos mandatos que eu participei, eu não me lembro de algum vereador preocupado tão maciçamente com o meio ambiente. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: existe no seu cérebro aí outra preocupação, com algum outro tipo de apelo na cidade de São Lourenço? É rápido a pergunta, é sim ou não? Sim. Porque já respondeu, está ótimo. É isso que eu quero saber. A segunda pergunta: nas fiscalizações que foram feitas por diversos fiscais, secretarias, setores, alguém te convidou? Não. Já respondeu. E não sei se a comissão, a vereadora Dani, vereador presidente da comissão, vereador Rodrigo, o próprio advogado, obrigado, e eu vou falar por mim aqui, mas eu, na condição de membro dessa comissão processante, eu, Luiz Antônio de Almeida, vereador, como membro dessa comissão, eu venho deixar aqui a minha insatisfação e o desrespeito desse empresário para com os nossos trabalhos aqui, de não aparecer, de omitir, de não mandar representante. Eu estou assim
Presidente e enquanto relatora, eu estou sentindo muito desrespeitado. Então, se assim eu penso, quero agradecer, viu, a sua presença, porque no momento que você omitiu, nem as testemunhas omitiram, nem quem foi convocado omitiu. Agora, o maior interessado não apareceu. Fica aqui a minha indignação. Muito obrigado. Só um minuto, vereador, só para registrar as informações que está sendo redigido neste momento. Já dei continuidade. Não prometo, não vou falar. Peço por favor. Vereador Herbert, diante dos acompanhamentos, né, das testemunhas que foram roladas pela defesa, pude acompanhar atentamente, né, os esclarecimentos, as dúvidas, os questionamentos pela defesa e claramente, né, foram todas elas, né, exceto algumas que não compareceram, mas deixando registrado para todos que nos acompanham que a responsabilidade das testemunhas arroladas pelo senhor é de única e exclusiva da defesa. Obviamente a comissão fez o papel, conforme o rito processual, de notificá-los, né, para o devido comparecimento e acatando, a maioria das vezes, todos os requerimentos solicitados pela defesa. Então, neste momento, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor, em algum momento, procurou pessoalmente ou emitiu algum ofício, seja pela Secretaria Legislativa, seja por ofício do seu gabinete ou e-mail, aos órgãos do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, né, ou a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, SEMAD, solicitando algum pedido de explicações acerca da emissão das licenças ambientais. O senhor tem conhecimento disso? O senhor chegou a emitir algum ofício nesse sentido para buscar essas explicações? Não foi necessário. Os próprios relatórios da SEMAD eles chegaram, na verdade, por provocações da própria Secretaria de Meio Ambiente, que eu acho que é onde cabe o nível de provocar inicialmente. Então, o meu questionamento ele sempre foi para a Secretaria de Meio Ambiente para que se fizesse o papel de fiscalização. E, obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente ela fazia as provocações que ela achava pertinente. Inclusive, a própria Secretaria de Meio Ambiente provocou a Polícia Ambiental, depois do BO que foi feito, que as agentes não conseguiram entrar no local para fazer a fiscalização. Foi-se provocado, né, o IEF, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para fiscalizar a obra também pelos próprios órgãos, né, municipais. Então não havia necessidade do vereador entrar nesse processo, se ele quiser um processo administrativo, obviamente. Então o que a gente fazia aqui eram os questionamentos dos órgãos executivos. Com relação às vistorias que foram feitas, que foram mencionadas aqui pelas testemunhas, atentamente pude observar que a Polícia Ambiental também esteve no local do empreendimento. É de conhecimento do senhor? Sim, de conhecimento, mas não foi muito bom. O senhor teve alguma resposta, ou o senhor provocou através de ofício, de gabinete ou por e-mail, questionando a Polícia Ambiental após a vistoria sobre o que foi constatado naquele momento? O senhor teve acesso a alguma documentação, algum laudo emitido pela Polícia Ambiental, feito por eles, trazendo essas informações sobre o que foi constatado?
meu empreendimento? Se tiver acesso, né, como eu disse, não fui eu que provoquei, inclusive foi a própria Secretaria de Meio Ambiente que fez a provocação para a polícia. Eu tive acesso aos relatórios da Polícia Ambiental. Foi citado também com relação à denúncia que foi feita pelo Ministério Público, pedindo esclarecimento sobre a omissão de alguns órgãos sobre a fiscalização ambiental. O senhor se referiu, quando fez essa denúncia junto ao Ministério Público, o senhor se referiu a qual ou a quais órgãos? Prefeitura. Sobre a omissão. Prefeitura. Perfeito. Eu fico satisfeito com o esclarecimento de Vossa Excelência, e a comissão, neste momento, teve a oportunidade de acompanhar todos os depoimentos das testemunhas que foram arroladas para apresentar neste momento alguns questionamentos. Então, parabenizo aqui a vereadora Daniela, o vereador Luiz Antônio de Almeida, diante das suas colocações, diante do acompanhamento até na data de hoje sobre os depoimentos. Não havendo mais questionamentos pela comissão processante, o vereador Herbert, eu indago do advogado de defesa, do doutor Pedro Gama, caso queira fazer as devidas colocações ou considerações finais ou algum questionamento ao vereador Herbert, que fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de apenas de esclarecer para essa comissão processante, a vereadora Daniela, que fez o questionamento com relação à situação dos procedimentos no Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem diferentes procedimentos administrativos internos. Em regra, nós não estamos falando de matéria criminal, estamos falando de matéria civil, qual que é o andamento. Sempre que o Ministério Público é provocado sobre uma determinada situação, ele abre o que a gente chama de notícia de fato, que o Ministério Público, a promotoria, foi noticiada sobre um fato que precisa ser verificado, né? Constatando que ali tem indícios de alguma situação que merece ser melhor avaliada, merece ser melhor verificada, indícios de possíveis irregularidades, o Ministério Público converte essa notícia de fato no inquérito civil. E aí, dentro do inquérito, né, essa situação vai ser melhor avaliada. Ao final do inquérito, o Ministério Público ele pode decidir por tomar novas diligências ou apresentar uma ação, no caso uma ação civil pública, por exemplo, uma ação judicial, né, ou decidir arquivar aquele inquérito, certo? O que aconteceu aqui no caso? Nós tínhamos um inquérito civil que já estava em tramitação no Ministério Público, que não foi aberto por solicitação do Herbert. Esse inquérito civil, se eu não me engano, foi uma notícia de fato que foi aberta pela Associação São Lourenço Sustentável. Posteriormente, com o ofício que o vereador Herbert apresentou, foi aberta uma notícia de fato. Certo? Como já existia um inquérito civil e um inquérito, digamos assim, ele tem maior, ele se aprofunda mais em torno do assunto, né? E esse inquérito civil, o promotor de justiça decidiu pelo arquivamento dele. Só que o que acontece é o seguinte: o arquivamento definitivamente de qualquer inquérito civil, ele precisa ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que acontece é o seguinte: a análise do arquivamento desse inquérito civil ainda está no Conselho. Então, o Ministério Público ainda está analisando se o inquérito civil que estava em tramitação é o caso de fato ser arquivado ou se é necessário serem realizadas novas diligências, se ele já está pronto para se tornar uma eventual ação civil pública ou qualquer outra coisa nesse sentido. Isso ainda está pendente de ser analisado. A notícia de fato do vereador Herbert foi anexada junto ao inquérito civil. Então, digamos assim, a notícia de fato do vereador Herbert tramita junto, né, com a análise desse inquérito civil. Então, o vereador, de certa forma, esse procedimento, ele analisa todos os fatos que estão colocados até então.
Só mais um esclarecimento adicional. Um eventual arquivamento definitivo de qualquer denúncia, de forma alguma, faz o que nós chamamos no juridiquês qualquer tipo de coisa julgada. Explicando para vocês, o arquivamento de uma determinada denúncia, de forma alguma, impede que uma nova denúncia sobre o assunto seja feita, e isso tem desdobramentos, isso se transforme numa ação civil pública, isso se transforma numa ação criminal. Então, a qualquer momento, a promotoria pode entender, naquele momento não tinham elementos suficientes para a apresentação de uma ação judicial. Mas, semana que vem, surge um outro documento, um outro fato que foi descoberto, um outro depoimento de uma outra testemunha, qualquer outro fato. Nada impede de se abrir um novo procedimento, reunir com as informações que já constavam no inquérito arquivado, e isso se transformar, por exemplo, numa ação judicial. É importante esse esclarecimento, porque se nós fôssemos considerar, né, o arquivamento de qualquer procedimento do Ministério Público como um ato de quem denunciou irregular ou crime de calúnia, gente, ninguém ia denunciar nada no Ministério Público, né? Imagina, você vai fazer uma denúncia que, se for arquivada, você que vai responder posteriormente, ainda mais no caso de ser vereador. Eu já fui vereador dentro do meu município, e quantas denúncias eu não fiz no Ministério Público que acabaram sendo arquivadas? E nem por isso eu respondi qualquer processo judicial ou processo de cassação por conta disso, porque está exatamente dentro do exercício das atribuições do vereador solicitar que aquele fato seja apurado, né? Não à toa, algumas das denúncias, né, que porventura são realizadas no Ministério Público, esse foi o meu caso, algumas das denúncias que eu fiz foram arquivadas, outras tiveram encaminhamentos importantes, encaminhamentos realmente muito importantes dentro do meu município, que inclusive vieram se tornar processos criminais. Então, esse esclarecimento técnico, ele é muito importante para dizer o que significa, qual que é o procedimento desse arquivamento e o que ele significa do ponto de vista jurídico. Então, arquivamento não significa que aquela situação já foi julgada, não é isso. Significa que naquele momento a promotoria não tem elementos suficientes para converter isso numa eventual ação judicial. Mas nesse caso específico, o arquivamento ainda está em análise dentro do Ministério Público. Só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é uma pergunta muito técnica e uma excelente pergunta que foi feita pela vereadora, e que o esclarecimento é muito pertinente. Agradeço ao Dr. Pedro Canavana pelos devidos esclarecimentos e solicito de Vossa Excelência, defesa, vereador Herbert, nos acompanhe até a mesa diretora para que possamos fazer a confecção dos depoimentos, dos registros aqui das falas da comissão processante e do próprio vereador Herbert. Então, solicito para que possamos acompanhar junto. Doutor. Não tem mais a declarar. Vamos ficar esse tempo aqui. Vou dar como encerrando a coisa. Podemos? Não tem mais. Vou esperar a registrar. Não, da minha parte.